Meus amados irmãos, a paz do Senhor, creio que todos estão bem com a graça de Deus. Mais uma vez aqui para meditarmos um pouco nas Escrituras Sagradas. E o versículo que está no meu coração é o versículo muito conhecido, que está em Isaías capítulo 43 e o versículo de número 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Alguns acreditam que esse versículo é o texto áureo dos atributos divinos. Nele estão contidos algumas características peculiares que são inerentes ao ser de Deus. Os atributos que ele não compartilha, não comunica. Nós sabemos que há alguns que ele partilha com os homens, mas há outros que são inerentes do seu ser. Quando o versículo se inicia dizendo, ainda antes que houvesse dia, nessa primeira parte entendemos que Deus é eterno. Ele já existia antes da contagem dos dias, do tempo, das horas, dos minutos, dos meses, das estações. Deus não teve princípio e não terá fim. Por isso que ele é constituído ou conhecido como Deus eterno. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que é o Deus absoluto, o eu sou, o Deus que é incomparável, o Deus que não muda, o Deus imutável. Ele disse a Moisés no Sinai, eu sou o que sou. Então Deus não tem mistura, ele não tem ascendente. Quando ele olha para trás, não enxerga nenhum Deus antes dele. E como diz a própria palavra, nenhum outro haverá. Ele também diz que não há quem possa fazer escapar de suas mãos. Isso mostra um Deus onisciente, que tudo vê, tudo contempla, tudo enxerga. Seus olhos são penetrantes como chamas de fogo. E ele escrutina, como diz o salmista no Salmo 139, ele nos sonda. E numa outra linguagem diz, ele nos peneira. Ele conhece o nosso âmago. Ele conhece o passado, o presente, o porvir, de todas as criaturas que já existiram, que existem e que possivelmente vão existir. Ele conhece tudo como o agora. Então o tempo para ele é o agora. E não há quem possa se esconder dele. Pela boca do profeta Amós diz que se o homem tentar se esconder nas profundezas do mar, ele dará ordem à serpente para que ela o morda. E se ele subir até o mais alto monte, o Senhor também o fará descer dali. Não há como o homem se esconder desse Deus que é onisciente. E quando ele diz, operando eu, quem impedirá? Nós podemos destacar que Deus é um Deus ativo. O próprio Isaías diz, em 64, verso 4 do seu livro, ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus é um Deus que sempre está se movendo. Jesus disse a Nicodemos, em João capítulo 3, versículo de número 8, que o agir de Deus é como o soprar do vento. Ele sopra aonde quer o vento. Porém, Jesus estava dizendo que Deus está sempre trabalhando, sempre se movendo. Ele é como aquele oleiro que Jeremias viu em seu livro, quando foi convidado a descer à casa do oleiro, e Deus foi comparado ali com aquele hábil trabalhador, artesão, que sempre está debruçado sobre a sua obra. Deus não é um Deus que deu corda no mundo e entregou ele à aleatoriedade. Isso é uma doutrina chamada de deísmo, quando Deus abandonou sua criação. Pelo contrário, Deus é um Deus transcendente, está acima de tudo, não pode ser tocado pelo mal, ninguém a ele pode tentar, pois ele está no Altíssimo, diz o Salmo 91, mas ao mesmo tempo ele é um Deus imanente. O que é isso? Um Deus que interfere, um Deus que entra na história, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que se encurva, diz o Salmo 113, para ver os que estão na terra, nos céus e na terra. Então ele está sempre operando. Isso mostra a sua onipotência. O Deus que tem todo o poder, o Deus que tem o controle do tempo, da história, dos governos.
Diz a Bíblia que ele muda os tempos e as estações. Ele estabelece os reis e remove os reis. É o Deus que interfere na nossa história. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele interfere, encaixando a sua vontade, fazendo a sua vontade prevalecer e operando em nós, diz o apóstolo Paulo, o querer e o efetuar. Ou seja, mesmo ele nos dando o livre-arbítrio, ele vai fazer com que tudo contribua para o bem daqueles que lhe amam. Ele está trabalhando na sua vida, ele é o Deus que conhece a sua história, ele é um Deus que te conhecia antes de você nascer. Então descanse nesse Deus perfeito, absoluto, incomparável, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Que Deus te abençoe, fica na paz e um forte abraço.